no máximo. Você inicia a gravação. Ok, então estamos gravando, né? Boa tarde a todos. Para quem não me conhece ainda, ou vai ver a gravação depois, né? Sou o professor Oswaldo, coordenador do projeto Programação, né? Professor da disciplina de Sistemas Operacionais do curso de Automação Industrial. E eu estou muito contente esse ano, né, que tivemos aí muitos alunos do ensino fundamental participando do treinamento, e estou contente também com o apoio aí dos monitores, né, os bolsistas do projeto, né, o Luiz Eduardo, que está mais à frente aí nas aulas, né, a Ana Beatriz, que agora já não é mais bolsista do projeto, né, que ela foi transferida para o Cefet Belo Horizonte, e agora nós temos o Luiz Miguel, né, novo bolsista, né, que também está dando apoio aí aos treinamentos que a gente está oferecendo dentro do projeto Programação. Bom, mas o que eu queria falar hoje para vocês, né, é sobre a proposta de participação dos alunos do ensino fundamental, e é claro, do IFMG também, né, na OBI, na Olimpíada Brasileira de Informática 2021. Né? Um dos objetivos do projeto Programação é justamente possibilitar, vou compartilhar aqui a minha tela, para que vocês possam ver, né? Nós estamos aqui na sala virtual do nosso treinamento de introdução à programação de algoritmos. Eu criei aqui um tópico sobre a Olimpíada Brasileira de Informática e coloquei aqui a proposta que ontem eu apresentei aí para as escolas, né? Eu enviei para as escolas, para a Secretaria de Educação, convidando as escolas, então, a participarem. Né? Nós hoje já tivemos escola inscrita aqui de Mariana, né? A professora inscreveu a escola e já vai inscrever os alunos. Bom, na verdade, a proposta para os alunos do ensino fundamental, dos alunos do 9º ano, né, que estão participando aqui do treinamento de introdução à programação, na verdade, não é participar da modalidade de programação, não. Porque a gente ainda não tem uma linguagem, nós não estamos aprendendo uma linguagem nesse curso, né, que é aceita na OBI. A Olimpíada Brasileira de Informática, ela tem duas modalidades. Tem a modalidade de programação, né, e tem a modalidade de iniciação. Na modalidade de programação, só são aceitas essas linguagens aqui, ó, Python, C, C++, Java, JavaScript e Pascal. Ou seja, a gente ainda não aprendeu uma linguagem, então não tem como, só com esse curso, né, participar da modalidade de programação. Mas vocês podem participar, é interessante que participem da modalidade de iniciação, que é a modalidade até o 9º ano do ensino fundamental, podem participar alunos até o 9º ano, né? Os alunos do 8º e 9º ano participam do nível 2, né? E para participar, basta a escola se cadastrar, eu estou orientando as escolas, né? Então eu peço a vocês que conversem nas escolas com professores, né, que possam ajudar, porque a escola tem que fazer um cadastro, né, e esse cadastro, eu estou ajudando a fazer o cadastro, o professor pode fazer o cadastro diretamente no site da OBI, né, se ele clicar aqui, ó, ele vai ver como cadastrar a escola, se quiser o professor mesmo pode cadastrar, né, e depois ele vai fazer o cadastro dos alunos. A gente está se propondo a ajudar, se o professor achar que vai dar muito trabalho, ele só envia os dados da escola para a gente faz o cadastro e depois ele envia a listagem dos alunos interessados em participar, que a gente faz o cadastro também. Então, são duas opções, ou o professor só vai ficar como um colaborador, né? Ou ele pode ser o coordenador local da escola, fazendo aqui o cadastro e depois ele faz a inscrição dos alunos. Como eu estava dizendo, na modalidade de iniciação, as provas são feitas com papel e lápis. Na verdade, vão ser feitas através de um questionário online, porque a fase 1 vai ser online,
provavelmente a fase 2 também, porque até lá provavelmente não vão ter ainda o retorno às aulas presenciais, o retorno à escola, né? Então a gente não sabe como que vai, não estava previsto ainda a fase 2 seria online, mas provavelmente vai ser. No passado, todas as 3 fases, a UBI ela tem 3 fases, tem a fase local, que é a fase, vamos dizer assim, da cidade, das escolas, né? Depois tem a fase regional, né? Onde tem aí 15% geralmente dos alunos inscritos na primeira fase vão para a segunda fase, e depois tem a fase nacional, a final, terceira fase, né? E aí quem obtiver maior pontos, né, nessas 3 fases são classificados, e aí os primeiros ganham medalhas, né? Bom, mas todos os alunos participantes ganham certificado de participação, mesmo quem fez só a primeira fase. Esse certificado é interessante para o currículo, né, dos alunos. Então, a proposta nossa é justamente essa, que os alunos que estiverem aqui no curso, né, mobilizem nas suas escolas, comentem com os colegas, porque não precisa nem estar fazendo esse curso de programação para participar da UBI, não. Às vezes um colega da escola quer fazer, pode fazer também, tá? Nós vamos aqui estar orientando, nós vamos estar ajudando, né? Divulgando o material, né? Tem um material que está disponível aqui mesmo, né? Na plataforma da OBI, né? Tem aqui o material onde os alunos podem utilizar, né, para praticar, né? Então, eu vou estar ajudando, orientando, né, os alunos aí do 9º ano. Então, esse é um convite, né, para que vocês se mobilizem nas escolas, porque vocês têm que ter o cadastro da escola de vocês para participar. Os alunos do IF, né, teve até uma menina, eu não sei de qual escola, mas do 9º ano, que se inscreveu na modalidade de programação. Às vezes pode acontecer que alguns de vocês que estão fazendo esse curso, né, que estão aprendendo agora o Portugal Studio, já tenham tido contato aí com alguma outra linguagem. A própria OBI, né, ela possui aqui um curso, né, que ajuda, né, para quem quiser a aprender um pouco aqui sobre as linguagens. Existem cursos de introdução à programação, né, que se o aluno quiser fazer, são cursos com videoaulas, né, não tem tutoria, né, mas assim, você pode escolher o JavaScript ou Python, né? Eu acho que o JavaScript talvez seja mais fácil, eu achei mais interessante o curso JavaScript, porque o Python ele usa, na verdade, uma linguagem de bloco que gera o código Python. Então, aqui é realmente para quem não sabe algoritmos. Como vocês já sabem algoritmo, que é o mais importante, né? Vocês estão aprendendo algoritmo, é interessante o JavaScript, né? Que é uma linguagem muito parecida com a linguagem C, né? Que a gente pretende ofertar depois um outro módulo, né? Então, vocês vão poder fazer. Então, fica uma dica aqui, principalmente para os alunos aí do 1º ano, né? Que estão fazendo aí o curso, né? E que não podem fazer a modalidade de iniciação, tem que fazer programação. Então, eu indico, né, para esses alunos, se tiverem intenção, né, a Cristiane, o Miguel Augusto, né, estou vendo aqui, estou reconhecendo aqui esses alunos do 1º ano, se quiserem fazer esse curso aqui, né, a prova da primeira fase vai ser no dia 14 do próximo mês, né? Então, esse curso aqui, ele é um curso bem interessante, bem rápido,
com o conhecimento que vocês já têm de algoritmo, de Portugal Studio, isso aqui é um pulo, tá? Isso aqui vocês não vão ter dificuldade nenhuma, e as dificuldades que vocês tiverem a gente pode ajudar também, tá? Então, fica também um convite aos alunos do primeiro ano, né? O Miguel Augusto, a Cristiane, nós temos outros alunos aí do primeiro ano que já vão participar da UBI, que estão fazendo, que já fizeram algoritmos, já fizeram a linguagem C, né? Vão participar também. Então, é isso, né? São esses os convites que eu gostaria de reforçar aqui, né? Antes da monitoria aí do Luiz Eduardo, ok? Se alguém tiver alguma pergunta, né? Eu posso responder alguma pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou claro, gente, a proposta aí? Ficou sim. Tudo bem? Bom, então, tá. Eu agradeço, então, a participação de vocês, tá? Vou deixar, então, vocês continuarem aí com o Luiz Eduardo, né? Que vai ajudar vocês nas listas sobre estruturas de repetição. Primeira estrutura de repetição. Provavelmente, né? O curso tem a previsão de encerrar esse módulo agora no próximo mês, tá? Então, no final de junho, né? Nós vamos encerrar esse primeiro módulo do curso de algoritmo e programação, tá? Os alunos que fizeram as atividades, né? Mais de 60% das atividades vão receber o certificado e a gente vai ofertar, provavelmente em setembro, que agosto é férias, nós vamos ter férias aqui no IFMG, né? Em setembro, provavelmente, nós vamos iniciar o módulo de programação com a linguagem C, né? Isso para os alunos do ensino fundamental que tiverem feito o curso de algoritmo, tá bom? Então, um outro aviso, né, que depois eu vou, inclusive, né, falar para todo mundo, esse módulo do curso, né, vai terminar com essa parte de estruturas de repetição, a gente ainda vai estudar algumas outras estruturas de repetição, e nós vamos também focar um pouquinho mais no final desse curso no Portugal Studio, né, na resolução de problemas com o Portugal Studio. Provavelmente, como eu já disse, através do laboratório virtual de programação. Provavelmente nós não vamos usar muito o Robotest, não, tá? Então é isso. Um abraço para todos, tá? Uma boa monitoria para todos aí. Obrigado, Oswaldo. Até mais. Obrigado, Oswaldo. Obrigada, Oswaldo. Falou, pessoal. Tchau. 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 Vou apresentar minha tela aqui com a lista de repetição. Essa é a nossa lista, tá aparecendo aí? Sim. Ok. É a nossa lista de estrutura de repetição enquanto faça. Na terça-feira a gente falou, né? A gente estudou como que pratica, como é que executa os comandos, né, da estrutura de repetição enquanto faça. Quem tiver dúvida nessa explicação de como que faz, como é que a gente vai fazer aqui agora, volta lá na gravação, que está lá no site, né, da aula de terça-feira. A gente explicou mais detalhadamente sobre a estrutura de repetição. Então, eu queria que vocês deixassem aí no chat qual dúvida, em qual exercício vocês têm agora no momento, para a gente poder resolver mais rápido, né, aqui no começo. Pode falar no microfone ou deixar aí no chat para a gente resolver, junto com vocês. Eu acredito que as mais complicadas de fazer vai ser a número 6, a número 7, 8, 10 e 11.
Essas outras aqui que não tem A nem B, eu acho que vai ser mais fácil para fazer. Algum item que vocês querem que resolve na lista? Deixa eu fazer só uma pesquisa aqui. Tem aquela mãozinha lá para levantar a mão. Não sei se vocês sabem levantar a mão. Eu quero fazer uma pergunta aqui de quem fez essa lista do tópico 6 aí sobre estrutura de repetição enquanto faça. Por favor, levanta a mão aí só para me ver. Quem fez e quem não fez. Pode falar no chat também, se não conseguir levantar a mão. E quem sabe o termo entre fez e não fez, no caso fazendo? Serve também, ué. Eu fiz só algumas questões. Ok. Miguel, Cristiane, mais alguém fez? Tentou fazer? Gabriel Santos. E eu também fiz só algumas. Ok. Gabriele, Miguel Augusto e Cristiane conseguiu fazer algumas. Gabriel Santos, Gabriel Henrique. Acho que não fizeram, não, que não responderam. Então ninguém tem nenhum item pra gente resolver, não? Posso escolher? Pode ser a 6. Ok. Vamos fazer a 6 então. Faça um algoritmo que leia o sexo masculino e feminino de 200 pessoas. Calcular e imprimir. Esse aqui é um exemplo bem parecido com aquele que a gente fez na aula de terça-feira. Posso fazer de novo, mas ele já está bem explicado lá na aula de terça-feira. Quem quiser saber a explicação mais detalhada sobre ele, volta lá na gravação da terça-feira, ok? Então ele quer que a gente faça um algoritmo que lê o sexo. Então, sexo, a gente vai guardar uma variável cadeia, ok? Cadeia, vamos colocar aqui na variável sexo, de 200 pessoas. Calcule e imprima. Vou criar uma variável inteiro. Para quê? Vou criar minha variável i, para me fazer o contador até 200 pessoas, né? Quem vem na aula de terça-feira sabe o que é essa variável i contadora, ok? Então, vou iniciar ela com 1, porque ela é a primeira contagem que eu vou fazer, ela tem que entrar na estrutura de repetição com 1, porque a primeira vez que vai ser executado a estrutura de repetição vai ser pela primeira vez. Então, eu tenho que atribuir 1 a ela aqui fora ainda da estrutura de repetição. Tá, então, para ler o sexo de 200 pessoas, né, então vou fazer isso dentro do enquanto. Enquanto, abre e fecha parênteses, meu i for menor ou igual que 200, né, até 200, então até esse i for menor ou igual que 200, né, que vai dar até 200 pessoas, eu quero que ele faça. Faça o quê? Eu quero que ele escreve na minha tela, escreve o quê? Digite o sexo da pessoa. Aí eu vou ler o sexo da pessoa, depois de eu digitar, vou ler na variável sexo, tudo em maiúsculo. Por que tudo em maiúsculo? Porque eu declarei ela lá em cima em maiúsculo, então tem que ler ela também em maiúsculo. Então eu li aqui já o sexo de 200 pessoas, e agora ele quer que calcule e imprima a quantidade de pessoas do sexo feminino. Para me guardar a quantidade de pessoas do sexo feminino, assim como a quantidade de pessoas do sexo masculino, eu vou criar aqui uma variável chamada quantf para guardar a quantidade de femininos e uma quantm para guardar a quantidade de masculinos.
Vou declarar aqui também, antes do enquanto, as quantidades começando com 0. Estou dando um erro ali, mas eu vou corrigir agora. Começando com 0, porque eu não contei nenhuma pessoa ainda. Então, elas vão entrar aqui dentro nos meus cálculos, se for feminino ou masculino, vai ser 0, né? Por quê? Porque eu não contei nada ainda. E se for verdadeiro, né, lá no si que a gente vai criar, vai somar uma, né? Vai somando uma pessoa, né, se for verdadeiro. Aqui eu estou colocando, olha, igual, mas aqui a gente está no algoritmo puro, então a gente tem que colocar a setinha de atribuição, ok? Estava me esquecendo. Então, no algoritmo puro, né? Diferente do Portugal Studio, a gente vai usar os 2 pontos na declaração de variáveis. Na atribuição, a gente vai usar a setinha para a esquerda, ok? E para igualdade, né, no si, a gente vai usar o sinal de igual. Né? Lembrando que no Portugal Studio a gente muda isso. A gente no Portugal Studio não usa os 2 pontos na declaração de variável. No lugar da atribuição de variáveis, a gente usa um igual. E na comparação, né, que seria a igualdade, a gente vai usar 2 iguais. Ok? Então, como a gente está no algoritmo puro, usei na declaração os 2 pontos, na atribuição o sinal, né, da setinha para a esquerda. E quando eu for comparar aqui no si, se for igual a alguma coisa, né, no ato de comparação, eu vou usar um igual somente. Então, eu vou ler aqui, né, dentro da estrutura de repetição, 200 vezes o sexo de uma pessoa. Esqueci de colocar aqui também, dentro do meu texto, M barra F, minúsculo, para a pessoa saber, né, para digitar M ou F, e não masculino, feminino, somente digitar a letra M ou F, né, com suas respectivas, né, masculino e feminino. Então, eu li 200 sexos de 200 pessoas, e agora eu quero saber a quantidade de pessoas do sexo feminino. Para saber se é feminino ou masculino, então eu vou usar o se. Então, se o sexo for igual no comparação, no algoritmo puro, a gente usa só um igual, um sinal de igual. Vou usar as aspas duplas, como eu disse na aula de terça, porque eu declarei ela como cadeia. Cadeia, na comparação, eu vou usar aspas duplas. Se eu tivesse declarado caractere, eu ia ter que usar aspas simples. Mas, então, como eu usei a cadeia, do tipo cadeia, eu vou comparar com aspas duplas. Então, se o sexo for igual a F de feminino, eu vou executar uma coisa. Mas eu estou vendo aqui outro erro. Ó. Quantidade não é texto. Quantidade do tipo inteiro, né? 0, 1, 2, 3. Então, eu tenho que colocar isso aqui no tipo inteiro. Eu declarei ele no lugar errado. Ok? Então, quantidade sempre é do tipo inteiro. Ok? Então, eu movi aqui do inteiro. Então, se agora voltando aqui, ó, se o sexo for igual a F, né, de feminino, a letra F de feminino, usando as duas aspas entre o texto que eu digitei, para comparar texto, eu usei duas aspas porque é do tipo cadeia. Se fosse caractere, era uma aspa só. Ok? Então, eu recomendo usar somente a cadeia e padronizar as aspas duplas. Ok? Usar só as aspas duplas e o tipo cadeia, né, para não gerar confusão. Então, se o sexo for feminino, então a minha variável quantf vai receber o que eu tenho na minha variável quantf mais 1. Ok? Vou declarar aqui em cima esse comando sendo como meu então, né, do se. E aqui embaixo vou declarar o senão. E no senão eu vou criar outra estrutura se, para comparar se esse sexo, então, vai ser igual a M, ok? Se não for feminino, vai ter que ser masculino, né? Então, vou criar aqui o meu comando, então, se for verdadeiro, eu quero que quantm receba o que tem em quantm mais 1. Né? Se essa pessoa for feminina, então eu vou somar 1 as minhas quantidades, né? Que começaram com 0. Então, eu não contei nenhuma pessoa feminina e nenhuma feminina aqui no começo. Então, se essa pessoa que eu li aqui nesse momento for feminina, eu vou somar 1. Então, de 0 vai para 1. Então, vai ser uma pessoa e eu vou ir contando. Se não for feminino e for masculino,
vou somar um masculino. Aí vai contando, né, as variáveis aqui de feminino e masculino. E no final eu vou mostrar, né, a quantidade de feminino e masculino, como pede para imprimir aqui no exercício. Então, se for feminino e masculino, eu já fiz aí os comandos. Vou declarar o fim se desse se que eu criei. Como eu criei um se, eu finalizei um se. Na outra linha, vou fazer outro fim se para finalizar esse se aqui também. Então, eu iniciei esse se, finalizei esse se. Iniciei esse se, finalizei esse se. Então, todos os sis, né, as estruturas condicionais que eu abri, eu já fechei também. Então, tá tudo certinho. Então, acho que tá certo. Tá faltando, alguém sabe o que tá faltando? Quero saber o que está faltando aqui nesse algoritmo. Finalizar o enquanto. Isso, está faltando o fim do enquanto. Parabéns aí, quem falou, acho que foi o Miguel. Então, vamos ver se eu fiz tudo aquilo que o exercício propôs. Ele quer que eu faça um algoritmo para ler o sexo de 200 pessoas. Eu estou fazendo isso aqui dentro de uma estrutura de repetição, para repetir isso aqui 200 vezes, né, usando minha variável i como contadora, começando de 1, porque eu sempre começo contando de 1. Na primeira vez que vai entrar aqui vai ser a primeira vez, então eu tenho que começar ela aqui, inicializar ela como 1. Assim como eu inicializei as quantidades começando com 0, fora do enquanto. Por que começou com 0? Porque eu não contei ninguém ainda, né, aqui fora. Então, começa com 0. Então, dependendo se for feminino ou masculino, eu vou somar 1 essa variável, né? Eu vou somar as variáveis, atribuindo as quantidades aí com as somas. Então, eu declarei a minha variável sexo, minha variável inteiro e contadora, né? E a minha variável quantf e quantm para me guardar a quantidade feminina e a quantidade masculina. Inicializei a minha variável contadora como 1, para ela iniciar aqui no minha estrutura de repetição, na primeira contagem, então tem que começar ela com 1. E inicializei a minha quantf e a minha quantm com 0, porque eu não contei nenhuma pessoa ainda, ok? Declarei minha variável enquanto e já fiz o fim do enquanto, para mim não esquecer. Aí, o enquanto a condição for verdadeira, faça. Então, dentro de parênteses, eu vou colocar minha condição, que é a minha variável contadora i até 200. Para me fazer até 200, então eu tenho que fazer i menor ou igual a 200. Né? Enquanto o i for menor ou igual que o número 200, eu vou executar isso aqui. Quando passar para 201, vai ser falso e ela vai para o fim do enquanto. Ok? Como é 200 pessoas que eu quero, então é menor ou igual que 200. Faça o que, então? Se isso aqui for verdadeiro, eu quero que leia o sexo de 200 pessoas. Então, eu coloco o comando que digite o sexo da pessoa e leio o sexo, né, minha variável sexo. E se essa variável sexo for igual a f de feminino, então, a letra F, tá, gente? Por que a letra F? Porque eu pedi para digitar M ou a letra F. Porque ou a letra M ou a letra F. Então, vai ser digitado a letra M ou F. Então, eu comparei M aqui embaixo e F aqui em cima, ok? Aí, se você colocasse aqui, ó, para ele digitar masculino e aqui feminino, aí você tinha que colocar aqui também na estrutura condicional feminino, ok? E aqui também masculino, aí, ok? Do jeito que você pedir para escrever, a pessoa vai escrever. Então, você tem que fazer a estrutura condicional verificando do mesmo jeito que você pediu para escrever. Como eu pedi para escrever somente as letras M e F, assim como pede o exercício, eu vou colocar só M e F. Então, a pessoa vai digitar só a letra M ou F. Então, se for F, se o sexo for F, então minha quantidade de femininos vai receber a quantidade de femininos que eu tenho, que vai ser 0 no começo, mais 1. Ok? E se não, se o sexo, então, for feminino, for masculino, quer dizer, então a quantidade de masculino vai receber a quantidade que eu tenho de masculinos, mais 1. Fim desse si que eu criei, fim desse outro si que eu criei. Fim também do enquanto, que eu criei lá em cima. Então, tem fim da estrutura condicional si e tem fim também da estrutura de repetição enquanto. Entendido aí o número 6? Pedi para a gente mostrar, então, calcular. Então, calculei. Vou mostrar, então, a quantidade de pessoas do sexo feminino e do masculino. Vou fazer isso fora da minha estrutura de repetição, porque senão ele vai ficar mostrando a quantidade toda hora. E eu quero somente a quantidade final.
Então, fora do enquanto. Né? Senão ele vai executar esse escreva mostrando a quantidade de pessoas 200 vezes. E eu não quero isso. Eu quero que ele calcule a quantidade de pessoas 200 vezes e me mostre essa quantidade no final. Ok? Então, a quantidade de pessoas do sexo feminino é, vou dar um espaço, vírgula para separar o texto que eu vou escrever da minha variável que eu quero pôr no final. Vou colocar quant f, que é a minha variável para guardar da quantidade de femininos, ok? Copiar esse comando aqui. Vou colar para a mesma coisa, sendo que seria agora masculino. Então, eu vou trocar minha variável de quant f para quant m. Ok? Então, eu li 200 pessoas, li o sexo de 200 pessoas dentro da estrutura de repetição, que vai executar tudo que está dentro dela, que seria todos esses comandos aqui 200 vezes, e ele quer que calcula, né, a quantidade de pessoas do sexo feminino e masculino. Calculei se for feminino aqui a quantidade, calculei se for masculino a quantidade. Então, eu vou mostrar agora, né, depois que eu calculei, eu vou mostrar. Então, escrevi a quantidade de pessoas do sexo feminino e a quantidade de pessoas do sexo masculino. Ok? Aí eu posso fazer assim, também, que é uma forma mais fácil de fazer, mas e como eu também posso separar essa variável aqui e criar outro texto na frente, olha. E seria a quantidade de pessoas do sexo feminino é a quantidade de sexos femininos e a quantidade de pessoas do sexo masculino é, vou dar um espaço, vírgula para separar esse outro texto que eu criei na frente da minha variável e vou repetir o mesmo processo que eu fiz no primeiro texto. O texto, entre aspas, vírgula, a variável que eu quero colocar no final, que seria quant m. Aí eu posso tirar esse comando aqui, tá? Que eu já coloquei ele aqui do lado do outro. Então, com o comando escreva, eu já fiz a letra A e a letra B, que era mostrar a quantidade de pessoas do sexo feminino e masculino, né? Escrevendo a quantidade de pessoas do sexo feminino é, vamos dar um exemplo, 10, e a quantidade de pessoas do sexo masculino é, por exemplo, 8, ok? Dando só um exemplo aqui, eu vou ler aqui o sexo M. Vamos supor que eu estou lendo lá no Portugal Studio, li M. Se o sexo vai ser igual a F? Não. Então, eu vou executar o C não. E no C não tem outro C. Esse sexo, então, é igual a M? É, né, como meu exemplo. Então, eu quero quantidade de M vai receber a quantidade que eu tenho M mais 1. Então, de 0 vai para 1. Aí, se eu fosse executar isso aqui só uma vez, a minha saída seria a quantidade de pessoas do sexo feminino é 0, porque a primeira pessoa que eu li foi masculino, então não tem nenhuma feminina, e quantidade de pessoas do sexo masculino é 1. Ok? Ui. Se isso aqui fosse executado apenas uma vez, mas é 200 vezes, ok? Aí aqui, peraí, Miguel, já vou te escutar. Aí daí vem essa importância de iniciar as variáveis que vão armazenar a quantidade com 0, né, quantidade de F, quantidade de M, para quando não tiver nenhuma pessoa do sexo feminino ou nenhuma pessoa do sexo masculino, ele mostrar que tem 0, né? Que não tem ninguém. Então, ela vai mostrar que é 0, porque não foi somado ninguém. Oi, Miguel, pode falar. Ali, você não poderia ter feito senão quant m recebe quant m mais 1, no lugar do senão se sexo igual a m? Poderia. Isso, poderia. É até mais fácil, né? Deixa eu fazer aqui. Então, eu vou tirar esse fim si, porque eu vou tirar esse outro si aqui, né? Então, senão... Isso aí. Porque ali só tem duas alternativas, né? M ou F. Se não for uma, é outra. Isso aí. Essa aí é uma forma de pensar, né? Mais fácil na lógica de programação. Né? Tá muito certa essa afirmação que você está me fazendo. Porque se não for feminino, se o sexo for feminino, então a quantidade feminina vai ser acrescentada de uma pessoa. Se não for feminino, então vai ser masculino, né? Então, ele vai executar o senão, vai mostrar quant m igual a quant m mais 1. Ok? Posso executar assim desse jeito, Miguel. Mas aí, eu atento a uma coisa. Eu fiz daquele jeito para sempre que a pessoa digitar M vai ser masculino. E sempre que ela digitar F vai ser feminino. Aqui no algoritmo puro isso está dando certo. Se eu transferir isso para o Portugal Studio desse jeito que está aqui, vai acontecer o seguinte. Se a pessoa digitar F, né, no sexo, vai executar o quant F normalmente.
ok? Vai para o final, vai executar de novo e tudo mais. Mas se a pessoa não digitar F e digitar M, né? Então não vai ser F, vai ser M. Então, se não, quant M vai ser quantidade masculina mais 1. Até aí tudo certo. Se for M, se for S. Se for M, se for F, né? Aí tá dando tudo certo. Mas se a pessoa, por maldade, escrever uma letra que não é M nem F, ela vai ser somada na quantidade masculina. Entendeu? Porque eu não estou comparando se é igual a M. Se não for F, qualquer outra letra do alfabeto, A, B, C, X, Y, vai entrar aqui no C não. Você entendeu? Ah, tá, entendi. Aí no caso dá até para fazer uma mensagenzinha, né? Ah, escreva somente M ou F, né? Isso. Aí vai com a nossa lógica de programação, né? Com a criatividade. Não vou fazer essa parte aqui porque o exercício não está perdido, né? Mas aí vai com a criatividade. Aí a gente pode ver que com o algoritmo a gente pode fazer qualquer coisa, né? Então, aqui, como se a pessoa não digitasse M ou F, eu podia colocar aqui. Se o sexo não for M nem for F, então aí eu ia escrever um comando. Por exemplo, digite somente as letras M e F, repetindo os comandos de novo, né? Mas como não pediu, então é isso aí. Aqui no algoritmo puro, isso aqui que você falou para mim fazer tá dando certo. Mas se eu transferir para o Portugal Studio e não digitar M ou F, qualquer outra letra que eu digitar vai cair aqui na quantidade de masculino, ok? Então, por isso, eu vou voltar aqui para a outra, tá, Miguel? Só para alguém quiser for testar no Portugal Studio, não dá erro, né? Se ela digitar outra letra. Do jeito que você falou aí, tá mais que certo. Então, quantidade F é quantidade F mais um, sinal se o sexo é feminino, masculino. Ah, então certinho. Todo mundo entendeu essa letra, o 6? Aqui, Luiz, não tá tocando incrementar o índice, não? Ah, tá faltando incrementar o índice do enquanto, minha variável contadora, senão ela vai ficar só no i como 1, né? Então eu vou executar isso aqui infinitamente, não vai chegar até mais que 200, né? Para ser falso e acabar a minha estrutura de repetição. Então eu tenho que fazer aqui a minha variável i, que vai receber o que tem i, mais 1, ok? Para quê? Quando eu fazer isso aqui uma vez, vai somar 1 essa vez, né, que é 1, mais 1 vai para a segunda vez. 2 mais 1 vai para a terceira vez, ok? E vai fazendo isso aqui até 200. Quando for 201, vai se tornar falso e vai para o final, me mostrando a quantidade de pessoas que tem, né, do sexo feminino e masculino. Obrigado aí, Luiz Miguel, por ter me atentado a isso aí. Esqueci disso. Alguém teve dúvida nesse aí? Todo mundo conseguiu entender? Sim. Ok. É basicamente isso aí que tem que fazer em todas as listas, né? Todas as listas não, né? Todos os itens dessa lista aí, né? Porque você tem que fazer a estrutura de repetição, né? E dependendo do que vai fazendo lá dentro, vai pedindo para saber, igual pediu aqui do sexo feminino e masculino, como é que eu vou saber se é feminino ou masculino? Eu usei a estrutura se, né? Estrutura condicional. Aí vocês vão, com o que vocês já aprenderam, vão tentando ligar isso, né? Que vocês já aprenderam dentro dessas atividades de agora. Todo mundo entendeu? Cristiane, Sim. Gabriel Santos, Entendi. Henrique. Ok. Uhum. Isso aí que acontece mesmo, isso. Se eu não colocar para ser falso, no caso. Alguém tem mais alguma outra dúvida? Algum item da lista para a gente resolver? Aí, como a Cristiane e o Miguel falou que já fizeram, o Gabriel também falou que já fez alguns, que não conseguiu fazer. Qual que vocês não conseguiram fazer, que vocês tentaram e não conseguiram? Qual item? Para me fazer aqui. Eu tinha ficado em dúvida na 6 e na 7, só que a 6 já é autoexplicativa para 7, então. Sim, a 6, a 7 está falando para ler o sexo do mesmo jeito que eu li aqui.
idade de 150 pessoas. Então, eu vou fazer a mesma coisa, né, com o sexo. Vou acrescentar minha idade, a idade também, né? Vou criar a variável inteiro idade. E vou mudar aqui, né, no 7 para 150, minha variável contadora, né, minha condição. E vou imprimir, ao invés, vou ler o sexo, né, assim também que eu estou pedindo. Vou ler também, vou criar outra para ler a idade. Vou calcular a média, né? Como é que eu vou calcular a média? Dentro da estrutura de repetição, posso criar uma variável soma do tipo inteiro. Soma vai receber soma mais a idade, né? A média das idades. Então, vou somar todas as idades que eu for lendo. Então, soma é igual a soma mais idade das mulheres. Então, para me somar, eu tenho que fazer. Se o sexo for igual a F de feminino, então soma vai receber soma mais a idade, né? Que ela só quer das mulheres. E no final, aqui, depois do encontro, eu vou fazer média, vai receber soma dividido pela... Seria a média das idades das mulheres. Seria, então, eu vou deixar essa variável quantidade femininos, né? E a quantidade de masculinos também é bom deixar. Para aí eu vou fazer a soma. E aqui embaixo, vou fazer a quantidade também, assim como a soma. Então, isso aqui é para o exercício 7, tá, gente? Aqui, então, no então, teria dois comandos aqui, ó. Quantf, normalmente. E soma, né? Que receberia soma mais a idade que eu teria lido aqui, né? Das mulheres. E aqui no final seria a média. Média seria o quê? A soma de todas as idades das mulheres. Então, teria que também identificar a soma das mulheres e a soma dos homens. Então, soma das mulheres aqui e dos homens em outra variável. Então, soma das mulheres dividido pela quantidade de mulheres. Quant F. Ok? Média é a soma de tudo que eu li, né? Dependendo, igual ele está pedindo para ler a idade, então a soma de todas as idades dividido pela quantidade de pessoas, né? Quantidade de pessoas de mulheres, então quantidade de F. Ok? Essa aí é a base. Aí é a mesma coisa de somar para feminino, ia fazer uma outra variável soma para masculino, né? Para homens, e ia fazer outra média para homens também. Aí ia mostrar aqui no final, né, o comando escreva a média das idades das mulheres, com aquele comando que eu acabei de mostrar, e a quantidade de pessoas do sexo masculino. Né, e fazer o mesmo processo aqui, se sexo masculino, somar a quantidade e mostrar a quantidade. Ok? Mesmo jeito aqui. Mesma base, com essas explicações que eu dei, eu acho que já dá para fazer, tendo em base o número 6. Né? Cristiane, Gabriela, Cristina, algum que vocês tentaram fazer e não conseguiram? Vocês falaram aí que já tiveram, não conseguiram fazer algumas. Até agora, como eu tô fazendo na ordem, tipo, tá indo. Uhum. Ah, que bom, né? Tá dando certo. Gabriele. Gabriel A Santos. outra que eu não entendi foi a 8. Uhum, vamos fazer a 8 aqui. Gabriel Santos e Gabriel Henrique não se manifestaram aqui hoje ainda. Tudo bem. 8. Então, fazer um algoritmo para ler a carga em toneladas de 30 caminhões. Então, a minha está falando de 30 caminhões, eu não vou criar 15, 30 variáveis para guardar de cada uma, né? Eu vou criar uma estrutura de repetição para ler 30 caminhões, né? Com um comando apenas. Né? Essa é a funcionalidade, digamos assim, da estrutura de repetição, né? Para não precisar criar 30 variáveis para guardar de cada... para ler a carga de cada uma delas, né? Então, vamos criar aqui minhas variáveis. Início e fim. Vou fazer um algoritmo para ler a carga em toneladas de 30 caminhões. Ler a carga em toneladas. Então vai ser real. Real. Carga em toneladas de 30 caminhões. Né? Então vou criar minha variável inteiro i para contar até 30, né? Minha variável i é um padrão, né? A i vai ser sempre
uma variável contadora, né? É legal padronizar aí para ser contadora para não ficar confundindo. E carga, e para me fazer até 30, vou criar também do tipo real, soma e média. E vou criar aqui quantidade de caminhões com carga superior. E como é quantidade, é do tipo inteiro. Então, quantidade superior. Ok? Então, já criei todas as variáveis que eu vou usar. Para ler a carga, criei real carga, né? Que pode ter casas decimais. Né? 2 toneladas e meia, 3 toneladas e meia e tal. Então, tem que ser do tipo real, porque tem casas decimais. De 30 caminhões. Então, eu criei a minha variável contadora i para ir até 30. Ok? Já, para me calcular a média, eu preciso da soma. Então, eu já criei a soma do tipo real, né? Por que do tipo real? Porque as cargas, as somas que eu vou somar, vão ter número decimal. Então, soma, né? A soma desses números decimais também tem que ser decimal. Ok? Então, tem que ser real. Tipo real. Com casas decimais. Então, soma e média também, que vai ter casas decimais por conta das minhas entradas poderem ter casas decimais. Então, minha média também vai ter casas decimais. Então, tem que ser real. A quantidade é sempre inteira, então vai ser quantidade superior, né, que eu criei para contar a quantidade de caminhões com carga superior a 30 toneladas. O que eu tenho que fazer aqui agora para mim, antes de eu declarar, né, de eu criar a minha estrutura de repetição? O que eu tenho que fazer? Você tem que zerar as variáveis, né? Isso, no caso, eu teria que zerar qual variável? As variáveis inteiras. Isso, no caso não seria todas as inteiras, seria as variáveis de quantidade, porque a gente sempre começa com quantidade por zero, ok? Vai ser zero porque eu não contei nenhuma quantidade ainda, né? Então, quantidade de caminhões vai ser 1, 2, 3 caminhões, então começa com zero. E a minha I, minha contadora, sempre vai começar com 1, né? Que eu padronizo ela para começar com 1. Porque vai ser a primeira vez que ela vai entrar no encontro. Então, a primeira entrada dela vai ser com I igual a 1. Porque é a primeira entrada. Enquanto, nota difícil hoje para escrever. Enquanto faça, já vou declarar o fim do enquanto para não esquecer. E dentro da minha condição do enquanto, eu vou criar enquanto o meu i for menor ou igual que 30 caminhões, né? For até 30 caminhões. Se passar de 30 vai tornar falso, vai para o final. Então vai contar até 30. Então, ele quer ler a carga de 30 caminhões. Então escreva, digite a carga do caminhão. Essa frase está meio esquisita, porque teria que ler a carga, né? Seria o nome da carga e não o peso. Tem que ser digite o peso da carga do caminhão. Então é errado esse exercício, mas tá bom. Dá para entender. Leia, no caso, então, carga, que é o peso do caminhão. Então eu li a carga de 30 caminhões, né? Que vai repetir 30 vezes, então eu li 30 vezes já. Calcular e imprimir, né? Então, para me calcular a média das cargas, eu preciso, né, somar todas essas. Então, soma, vai receber o que tem em soma, mais 1. Ok? Não precisei de estrutura condicional, se, nem nada, porque ele quer que a média de todas as cargas que eu leio, de todas as 30. Então, eu não preciso verificar se eu tenho que somar a média de... Igual na letra B, ele quer que somente soma a quantidade acima de 30 toneladas, né? A quantidade de caminhões acima de 30 toneladas. Então, eu tenho que usar um se, estudo condicional se, para me saber quais que estão acima de 30 toneladas. Como aqui na letra A ele quer a média de todas as cargas, eu não preciso verificar nada não. Se é maior que 30 toneladas, se é menor, eu só taco lá o comando de soma. Soma vai receber soma mais um não, né? Mais carga. Mais carga. Seria a soma de todas as cargas, né? O peso da carga. Então, eu não preciso desse comando no letra A, não preciso do estrutura se, né? Da estrutura condicional, porque é de todas as cargas, e não de algumas cargas. Então, soma vai receber a soma de todas as cargas, e fora
do meu enquanto, eu já vou criar a média. Então, média vai receber a soma de todas as cargas dividido pela quantidade de cargas. Que aqui eu não criei, ó. Vocês viram que eu não criei a variável quantidade, né, para guardar a quantidade de cargas que eu vou ler. Ok? Por que eu não leio? Porque ele já está falando que é 30 caminhões. Então, se é 30 caminhões que eu estou lendo, então a soma de todos os pesos das cargas, né, dividido por 30 caminhões, que são, né, o que eu quero? A média, né, a soma de todas as cargas dividido pela quantidade de caminhões, que é 30. Ok? Então, média vai ser soma dividido por 30. Então, já fiz a letra A, a média das cargas. É legal eu já fazer o comando da média, né? Somar aqui, já fazer a média de uma vez para já ir eliminando as letras, né? Já eliminei a A. Então, a letra B agora é a quantidade de caminhões com carga superior a 30 toneladas. Para me somar aqueles que estão a 30 toneladas, eu tenho que saber quais que estão, né, com carga maior que 30 toneladas. Para me saber isso aqui, o que eu faço? Para me saber se eles estão com carga superior a 30 toneladas. O que eu vou fazer, gente? Vai criar uma estrutura se. Isso, então eu vou criar uma estrutura se. Nossa, tá difícil hoje, hein, para escrever. Se essa carga, então, que eu ler for superior, ele está falando superior, então é maior que 30 toneladas, não é maior igual não. Ele está falando que a carga superior a 30, né? Maior que 30, então tem que ser carga maior que 30 somente. Ok? Então, se for maior que 30, ele quer a quantidade. Então, quantidade, a minha variável. Então, primeiro, né, que a gente tem que usar aqui no algoritmo puro, né? Eu não estou esquecendo de colocar porque eu estou lembrando do Portugal Studio, né? Mas aqui no algoritmo puro, tem que usar o então e o fim si e o fim do enquanto, né? Então, a minha quantidade de superior vai receber o que tem em quantidade superior mais 1. Não é porque mais 1, porque vai acrescentar a quantidade de caminhões, né? É um caminhão, 2 caminhões, 3 caminhões. Então, eu vou somar mais um caminhão a essa quantidade, que começou com 0, porque eu não somei nenhuma quantidade ainda, né? Aqui fora. Então, a quantidade vai ser 0 mais 1, então vai ser o primeiro caminhão. Aí, na segunda vez, né, como eu i sendo 2, vai ser, se for maior que 30, então, quanto sup vai ser 1, né, da primeira vez que executou o enquanto, mais o 1 agora, né, se for maior que 30. Então, vai ser 2, vai ser quantidade, vai ser 2. Ok, aqui eu não preciso do fim, aqui não preciso do senão, né, porque só tem uma alternativa, né, se for maior que 30, eu quero somar. Então, já fim desse si que eu já criei. Então, eu já declarei o si e já finalizei o si. Iniciei e finalizei. Então, quantidade de caminhões com carga superior a 30 toneladas. Já fiz a quantidade. E agora ele quer calculei todas elas, né? Calculei a média e calculei a quantidade, que está aqui. Ô, Luiz, Oi. acho que você está esquecendo o De índice novo. de novo. De novo. Falando com você que hoje está difícil. E vai receber o i mais 1. Não é legal que o Miguel lembrou que eu tenho que acrescentar para a minha segunda rodada, para a minha segunda execução da estrutura de repetição. Porque senão ele vai ficar só na primeira. Sempre ele vai ficar na primeira. Sempre vai ser 1 e nunca vai chegar até 30 caminhões. Para mim chegar até 30 caminhões, para ler 30 caminhões, eu tenho que somar, declarar aqui, né, a minha condição até 30, então i menor ou igual a 30, e no final, aqui, antes do fim do enquanto, né, dentro do estrutura de repetição, somar 1 na minha contadora. Então, i vai receber o que tem i mais 1. Ok? Não tem que fazer i igual a 1, não. Tem que ser i vai receber o que já tem i, que é 0, que é 1 aqui no exemplo. Então, vai ser 1 mais 1, vai ser a segunda rodada. Ok? Então, eu já calculei a média das cargas e quantidade de caminhões com carga superior a 30 toneladas. Então, fora do enquanto, então, como eu já calculei, já achei tudo que eu precisava, vou escrever, então,
Aqui em um único comando escreva, tá, gente? Igual eu já fiz no último ali. Abre as aspas duplas, que é texto, né? Então, o texto, ele quer o quê? A média das cargas. A média das cargas, então, vai ser a média das cargas é espaço fora das aspas, vírgulas, para separar o texto da minha variável, média, outra vírgula para me separar a variável do próximo texto que eu vou criar. Então, dentro das aspas agora, a média, vamos continuar a frase que eu estou criando, ó. Essas variáveis aqui, ó, que ficam fora, né, dos textos, né, fora das aspas, elas vão ficar aqui nesse local aqui mesmo na frase. Então, vamos continuar a frase, né? Como que eu dei a vírgula aqui, estou iniciando outro texto, então estou fazendo uma frase com os números dentro dela. Então, vamos fazer, ó, a média das cargas é média e a quantidade de caminhões com carga superior 30 toneladas é igual. Vou dar um espaço para ficar, né, meu número não ficar agarrado no igual. Saio do meu texto, né, saio das aspas, coloco uma vírgula para separar esse outro texto da minha outra variável, que é quanti. Criei lá para guardar a quantidade de carga superior a 30 toneladas. Ok? Então ele vai me imprimir para mim a média de cargas é, por exemplo, 70 toneladas. 70, então a média de carga é 70, e a quantidade de caminhões com carga superior a 30 toneladas é, vamos supor, 5. Ok? Conseguiram entender o 8? Conseguiu aí, Gabriela, que você perguntou? Sim, consegui entender. Ok. Lembrando que eu declarei um enquanto, então iniciei um enquanto, finalizei um enquanto. Inicializei a minha estrutura assim, lembrando disso, né? Lembrando que tudo que estiver dentro da minha estrutura enquanto tem que ficar dentro dela, então tem que dar um espaço aqui nos comandos para dentro, então tudo que tiver aqui vai ser executado a quantidade. Luiz caiu. Luiz. Acho que caiu. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Caiu a internet, voltou. Desculpa aí. Eu estava falando aqui que eu inicializei enquanto, então eu tinha que finalizar enquanto. Inicializei a minha estrutura condicional, finalizei também a estrutura condicional. Em que eu estava falando que quando a gente inicializa alguma estrutura, tanto de repetição quanto condicional, a gente dá um espaço e coloca os comandos para dentro. Ó. Eles estão com espaço dentro da minha estrutura enquanto. Assim também ocorre dentro da minha estrutura assim. Ó. Todos os comandos estão dentro, né, estão com espaço aqui, informando que eles estão dentro da estrutura assim. Entendeu então, né, Gabriel? Eu acho que você falou aí, sim, anteriormente. Mais alguém tem alguma dúvida? Eu acho que a gente já deu 5 e 4 agora, mas se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente pode continuar aqui. Né? Que já na próxima semana, agora na terça, a gente vai falar disso aqui que a gente falou, só que no Portugal Studio. Ok? Ok, Miguel, vai lá. Até terça-feira, então. Tchau. Então, na terça-feira agora, então, na próxima semana, a gente vai falar... Tchau e obrigado por ter participado. Então, na terça-feira a gente vai falar tudo dessa estrutura de repetição enquanto faça, só que no Portugal Studio, né? Com aquelas alterações e tudo mais. A gente fez essa semana no algoritmo puro para todo mundo pegar, né? Todo mundo entender direitinho como é que faz. Gabriel Henrique, Cristiane. Tem mais alguma dúvida? Tem algum Por exercício que enquanto, quer? não.
Ok. Gabriele, Gabriel Henrique. Acredito que no Portugal vai ser, tipo, com mudança, creio que vai vir alguma dúvida. Mas por enquanto tá tranquilo. Uhum. Que bom mesmo, tá tranquilo. Eu também entendi. Uhum. Que bom. Gabriel Henrique, entendeu tudo? Quer que faça mais algum item? É bom vocês ir fazendo essa lista para praticar, né? Vocês saber aqui a lógica do encontro, né? Com os condicionais lá dentro dele, quando precisar, para quando chegar no Portugal Studio, você já ter entendido, né? Já tocar bronca na vida. Aí, como o Cristiano falou que vai ter algumas alterações, vai ter algumas alterações, né, no encontro. Em relação ao faça ali depois do da declaração, do fim, né, do encontro. Não sei se vocês vão ver na texto, não vou complicar suas cabeças isso não. Então é isso, se não tem mais dúvida, eu vou finalizar a gravação aqui. E vou encerrar nossa aula, se não tiver mais dúvida. Eu quero mandar aqui, acho que não vai dar para mandar aqui, sobre... Não vai dar para mandar, não, pode deixar. Eu ia mandar sobre o Robotest, né, o link lá pro formulário do Robotest, mas como o Oswaldo falou, né, não vai usar tanto. Ele vai usar outro laboratório lá mesmo, então não precisa, eu acho que não precisa preencher, não. Sobre o BI, tem o link, vou mandar o link aqui da OBI, para vocês preencherem o formulário, para quem quiser participar, né, da OBI na fase de iniciação. É legal, né, participar, ganhar certificado e tudo mais. Até medalha, né, para quem for entre os 3 colocados aí. Eu tenho uma dúvida. No caso, é a escola que tem que escrever? Gabriela, assim, a escola que tem que escrever. Aí, no caso, você teria que, como o Oswaldo deu a orientação, você teria que falar com a sua escola, né, para inscrever a escola e depois escrever você, entendeu? Entendi. Qualquer dúvida que você tiver em relação a isso, você pode procurar lá o Oswaldo, né, através dos fóruns de dúvidas lá do site. Ele te responde por lá. Ok. Ok. Vou mandar aqui rapidão aqui o link. Calma aí, gente. Tô achando ele aqui. O link do formulário, né, do UBI. Gente, eu não vou mandar o formulário, não. Vou mandar não, porque ele é para a escola preencher, entendeu? Eu achei que era para os alunos, mas é para a escola preencher. Então, eu não vou mandar ele, não. Aí, Gabriela, caso você quer participar, eu acho que você deu interesse em participar, você tem que falar lá com a escola, com a sua escola. É legal você entrar em contato com ela, mostrar aquelas explicações que tem lá no Moodle sobre a OBI. No Moodle não, no site, né, do curso. Tem as explicações lá sobre o que é a OBI, as premiações e tudo mais. Aí você mostra lá, né, apresenta isso à sua escola para se inscrever, né, no caso. A escola teria que se inscrever para depois inscrever os alunos, que seria você. Aí você mostra lá e tem o formulário, né, o link lá no site, que você teria que mandar para a sua escola para ela preencher, ok? Ok, então hoje eu vou falar para a pedagoga da minha escola. Uhum, ok. Aí ela cadastra lá a escola através daquele formulário, cadastrando a escola e cadastrando você também, no caso, né? Aí vai chegar para o Oswaldo, ele vai cadastrar vocês lá no BI. Então é isso, então. Vou para a gravação.